Vocês querem saber quais são os 7 maiores medos de um narcisista? Se vocês quiserem saber, esperem o sinal da vinheta. Quais são os 7 maiores medos de um narcisista? Mas antes de falarmos acerca, desses 7 medos, deveríamos entender que todo narcisista ele age mediante a raiva, que é um sentimento totalmente primário. E essa raiva ela é uma força passiva e agressiva. Por que ela é passiva e agressiva? Porque uma pessoa quando age com raiva tem uma espécie de medo. Muitas vezes o medo pode ser racional ou irracional. Na maioria das vezes ele é irracional porque age como uma forma de preservação, Então o medo ele é o contrário da autoconfiança, Por exemplo, a palavra medo, a raiz dela vem do grego phobos e do latim metus, que significa meticuloso. O medroso ele é totalmente meticuloso. Interessante que esses sentimentos, na verdade, acerca da natureza do medo, é uma das características do narcisista, porque ele sempre tem medo de ser revelado, ele sempre tem medo de ser descoberto. Então ele usa a raiva, na verdade, como uma espécie de barreira, para com o qual as pessoas não cheguem no seu ego, que é totalmente fragilizado. Então uma pessoa, por exemplo, na verdade, que briga, que grita muito, que se impõe, na verdade essa é uma pessoa totalmente medrosa e que usa do artifício da raiva para poder se impor, porque ela não vai deixar ninguém conhecer os meandros da sua alma, porque todos têm o seu medo, principalmente o narcisista. Então, como ele vive em um universo de autorregulação, por que é autorregulação? Porque o narcisista ele não se aceita da maneira que é. Muitas vezes não aceita o seu corpo, a sua situação social, ou o seu mundo, na verdade, totalmente pessoal, que é até mesmo o transtorno, da personalidade do narcisista. Então, com isso, ele usa dessas artimanhas para poder se proteger. Na maioria das vezes, o narcisista ele é uma pessoa que tem muito medo de que as pessoas, na verdade, o descubram como ele realmente é. Então, ele sempre vai usar esses atos extremamente de sedução, de violência, para poder aplacar esse sentimento mal que ele tem para consigo mesmo. Por quê? Porque ele, atuando essa força sobre o outro, ele tem um certo contentamento. E é esse contentamento que lhe dá uma certa forma de prazer. Porque como ele não tem uma concepção de ego formada, não tem um princípio de individuação, conforme a psicanalista junguiana afirma, porque ele não tem um princípio de individuação com qual ele possa se firmar como pessoa, ele não tem um protótipo, não tem uma meta, sabe, acerca da pessoa que ele quer ser. Então, o meio que ele usa como afirmação é poder controlar e subjugar. Então, com isso eu quero falar, por exemplo, sobre os 7 temores acerca do narcisista. O primeiro dele, ele teme ser totalmente desrespeitado, Ou seja, ele não respeita ninguém, mas ele teme ser desrespeitado. Muitas vezes quando você afronta um narcisista, muitas vezes ele pode forjar até essa palavra. Você sabe com quem você está falando. Ele está impondo, na verdade, uma barreira para que você não venha, por exemplo, desmontá-lo. Porque ele é um ser totalmente desmontado. Então o seu mundo, na verdade, é totalmente teatral. A sua natureza é totalmente
hipócrita. Então ele tem um senso de moral, mas ele não gosta que o seu senso de moral seja totalmente desrespeitado. O segundo ponto que ele teme também é ele teme ser abandonado e rejeitado. Porque o narcisista, conforme ele não tem essa concepção de ego muito bem estruturada, do qual o seu prazer está, na verdade, em subjugar o outro e que lhe dá uma certa sensação de identidade. Então é por isso que ele sempre vive sugando. Parece que ele procura na subjugação do outro, a afirmação do seu próprio caráter. Então o narcisista ele tem muito medo, né, de se sentir rejeitado e solitário. Então com isso ele não sabe lidar bem sozinho acerca dos seus próprios medos, porque ele vai ter medo do pânico, ele vai ter medo da dor, ele vai ter medo da solidão e com isso ele vai ter crises. Então o narcisista é uma pessoa que sempre busca viver rodeado de pessoas, porque ele tem a necessidade de se destacar, né? Ou ora falando totalmente bem de si mesmo, ou ora criticando o outro. Então ele sempre procura um alvo. Então quando uma pessoa o rejeita, ele se sente totalmente desestruturado. Não é a questão de você debater com ele, é a questão de você ser indiferente. Se você mostrar para um narcisista que ele é irrelevante na sua vida, isso é um inferno na vida dele. Porque com isso ele começa a fazer jogos mentais. Vai falar que vai se matar, vai falar que vai se enforcar, vai falar que pulará até mesmo um viaduto. Uma coisa que ele não tem coragem de fazer. Porque o narcisista ele não tem esse espírito, né, de suicídio. Né? Esse espírito, na verdade, que nem se pode falar aqui no YouTube. Mas ele não tem a coragem de tirar a sua própria vida. Então ele sempre joga essa espécie de ameaça para que o outro nunca o rejeite e que ele possa sempre manter o controle. A terceira característica é que eles temem ser criticados. Nós, por exemplo, nós trabalhamos o conceito de crítica construtiva e destrutiva. Quando você critica uma pessoa por algo mal que ela faz, essa pessoa sempre procura melhorar. Com o narcisista não é assim. Todo tipo de crítica que você faz na mente dele, na mentalidade dele, você está o atacando, na verdade, de uma maneira totalmente pessoal. Né? Você está falando do trabalho dele, você não está falando da pessoa dele, mas ele é tão vinculado às coisas e principalmente às pessoas, porque se vincular a algo que ele faz, na verdade está criticando a sua própria pessoa. Então com isso ele tem esse medo, né, dessa crítica, porque para ele toda espécie de crítica está passando, na verdade, a sua pessoalidade, vamos dizer assim, está atingindo o seu inconsciente, que é totalmente gerido pela raiva, e passando pela raiva, ele não pode sentir esse medo, ele vive constante medo, né? Então com isso, para ele não mostrar o medo, ele começa a ser uma pessoa totalmente teatral. Então a sua característica é totalmente infantil. A quarta característica, né, eles temem ser ridicularizados, né? Por exemplo, se ele faz um trabalho e se você age totalmente indiferente, isso acaba com ele, né? E se você o ridiculariza com palavras e não com atos, você abre vamos dizer assim, um leque muito enorme para que ele lhe possa lhe criticar. Porque antes de você criticá-lo, ele vai lhe criticar anteriormente. Porque ele sabe como funciona a natureza comportamental das pessoas. Ele é totalmente disfuncional aos sentimentos que a mesma sente. Ele não tem a característica da empatia, que é empatos do grego, que é aquele que sofre junto. Na verdade, ele tem o antipáticos, ele é indiferente à dor do outro, né? Então, ele só pensa na sua própria dor quando ele é ridicularizado. Então, quando alguém o ridiculariza, ele tem a tendência de fazer o quê? Criticar essa pessoa com muito mais força, quanto mais violência. Então, o narcisista, ele é uma pessoa totalmente teatral e é uma pessoa muito violenta, né? E impositiva, que ele sempre vai falar mais alto do que o outro, porque a autoridade dele não está numa confiança própria,
mas sua autoridade está vinculada estritamente ao grito. Então ele sempre vai gritar, tentando mostrar o quão que ele é mais superior, mais importante e até mesmo mais legal e interessante do que você. É, a sexta característica, né, eu já falei a quinta, na verdade, né, que eles temem ser ridicularizados. A sexta é que eles temem serem expostos. Tem até um vídeo que eu falo, né, anterior a esse, como ele tem medo de ser exposto. É você mostrar os fatos, não conversar. Mostra e vira as costas. Não dá atenção para ele. Isso quebra ele totalmente. Porque, como diz aquela frase, né, contra fatos não há argumentos. Porque toda vez que você vai discutir com o narcisista, ele tem a tendência de ser uma criança totalmente birrenta, né? O narcisista, ele não tem uma maturidade mental. Ele não lhe sabe tratar muito bem, né? Ele não sabe lidar muito bem, por exemplo, quando é exposto. Por exemplo, eu e você, quando nós somos expostos, nós ficamos com vergonha, né? Nós nos encolhemos, até mesmo nos distanciamos, porque nosso caráter, de uma certa maneira, né, foi violado, né? Então, por exemplo, nós ficamos quietos, porque né, a nossa constituição neurológica, na verdade, né, a partir da região do hipotálamo, vamos dizer assim, está na parte mais da neurociência, nós temos os sentimentos muito aflorados, né? Nós temos a questão do amor, da alegria, da tristeza e da rejeição. Então, quando nós somos afrontados, por exemplo, certas partes do nosso cérebro, né, são totalmente iluminados, né? Eles recebem essa descarga elétrica e isso altera o nosso comportamento. Então, com isso, retraímos. Então, por exemplo, a emoção no campo da neurologia, ela é um estado totalmente eletroquímico. Não só, por exemplo, como a psiquiatria diz, que é a psiquiatria profunda, diz que é uma situação totalmente mental, né? Então, com isso, nós nos, né, desvencilhamos, nos separamos, até paramos de conversar, porque para nós, né, nós temos uma questão que o nosso caráter está sendo totalmente posto à prova. Então, com isso, nós, né, nos distanciamos. E não é a característica, por exemplo, do narcisista quando ele é exposto. Ele vai começar a ficar, que vai começar a brigar, vai começar a jogar, porque para ele tudo é uma espécie de um jogo mental. Então não adianta, né, conversar com ele, porque ele tem uma espécie de transtorno, né? O transtorno, na verdade, é uma visão, não, na verdade não é uma visão, é uma reação totalmente comportamental que temos, que é totalmente exagerada, que tanto nos atrapalha o conviver com o outro e consigo mesmo. E a sétima característica é que ele teme ser visto como mediano, porque quando ele vai conhecer, por exemplo, alguns membros, né, da sua família, principalmente quando a família é muito grande, tem primos, tias, né, ele não gosta, porque ele quer ser totalmente encabeçado, né? Ele quer ser o principal, ele quer receber todos os elogios do qual acredita ser merecedor. Então, quando ele vê quando uma pessoa é muito amada, né? Isso para ele, por exemplo, ele causa um incômodo muito grande, porque ele começa a perder a sua própria significância no mundo. Então ele tenta ser totalmente significante, por exemplo, tentando extirpar todas as pessoas desse convívio familiar, né, envenenando a mente da pessoa com que ele está relacionando, para que ele possa ser o único, na vida dela. Então, o narcisista, ele teme ser visto como mediano acerca disso. Acerca do seu trabalho, você não dá aquele parabéns. Tá bom, isso. Tá na média, normal. Não gostei muito. Então, você fazendo isso com ele, quando se você vira as costas com essa indiferença, vai fazer de você, na verdade, como sendo a pior pessoa que existe nesse universo e como ele é superior a todo mundo que o critica. Então, essas são as características que eu passei para vocês. Se vocês estão gostando dos temas que eu estou postando, principalmente, né, relativo à natureza do narcisista, dê um like no nosso canal, dê um joinha e compartilhe o nosso conteúdo.
E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.